simples, é para ver mais como é que se forma a coluna vertebral e como é que vão se formar os membros, né? Então, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Tá, vamos lá para o esqueleto axial, é bem tranquilo mesmo, né? Aqui você vai ter os somitos e você está vendo que tem uma região dos somitos aqui que está sendo despedaçada, tá? Por influência desse camarada aqui, a notocorda. Então, a notocorda está influenciando aqui o despedaçamento do esclerótomo, né? Dos somitos. Qual é desse despedaçamento? Basicamente, esse esclerótomo ele tinha um aspecto epitelial, né, no começo. Ele está sofrendo um processo de mesenquimação. Ele está perdendo a membrana basal, dessas células estão perdendo a membrana basal e estão se desprendendo e migrando, né, para a parte aqui mais anterior da notocorda. É isso que está acontecendo nessa figura. Além de migrar, né, e se desprender, essas células aqui estão proliferando também, tá? De modo que a notocorda está induzindo também a proliferação dessas células que agora são mesenquimais, né? Mas que sofreram esse processo de mesenquimação. Então elas estão se agrupando aqui na parte anterior da notocorda e vão formar umas placas de esclerótomo, tá? Você vai ver só que elas vão formar umas placas quadradas, né, na região anterior da notocorda, e é importante lembrar que cada placa quadrada dessa é formada por dois esclerótomos, né? Aqui, né, você vai ter o esclerótomo, essa região aqui do esclerótomo da parte direita do embrião, enquanto a outra é da parte esquerda do embrião, tá? Porque você está vendo aqui os embrião no sentido céfalo-caudal, tá? Então esse aqui seria esquerdo, esse aqui seria direito, é a mesma coisa aqui, tá? Esquerdo e direito. Então, beleza. Então, aqui você tem dois esclerótomos, tá? O esclerótomo direito e o esclerótomo esquerdo formando essa placa de esclerótomo aqui. Você está vendo também que essa placa ela tem três cores, né? Por quê? Porque essa parte mais caudal, essa parte mais escurinha aqui, roxa, ela é uma parte mais celularizada dessa placa de esclerótomo, tá? Ela é uma parte mais densa. Enquanto você tem a parte mais frouxa, menos celularizada, que é essa parte cefálica aqui de cima. E você vai ter a porção cefálica, a porção mais superior da parte caudal, que é essa parte rosa clara aqui da meiúca, né? Isso aqui nada mais é do que a diferenciação dessas células nos discos intervertebrais. Então nós temos aqui os discos intervertebrais, ok? Bom, o que vai acontecer de agora em diante? Você vai ter o crescimento da parte caudal, né, desses esclerótomos, encontrando e se fundindo com essa parte cefálica, né, mais frouxa do esclerótomo seguinte, de modo que você vai ter o corpo da vértebra se formando. Então, na real, o corpo da vértebra vai ser esse aqui, ó. Começa com a parte densa do esclerótomo superior, que cresce e se encontra com a parte frouxa do esclerótomo seguinte, inferior, formando então, olha, o corpo da vértebra. Tá? Esse aqui vai ser o corpo da vértebra. E aí, olha, aqui, ó, o corpo de outra vértebra aqui, formado por essas duas partes aqui de esclerótomos seguintes. Você está vendo que cada corpo de cada vértebra aqui é formado, na verdade, por 4 esclerótomos na real. Tá? O esclerótomo de cima e o esclerótomo de baixo. O de cima é formado por 2, tá? O direito e o esquerdo. O de baixo é formado por 2, e você aprendeu que 2 mais 2 são 4, logo são 4 esclerótomos que estão formando aí, contribuindo para cada vértebra, né? Entre uma vértebra e outra, você está tendo aqui os discos intervertebrais, né? E você vê que tem uma notocorda sobrando aqui dentro da vértebra. Essa notocorda aqui vai degenerar, tá? Não vai existir essa notocorda aqui, mas você vai ter um remanescente dela, né? O remanescente da notocorda na vida adulta, de qualquer maneira, que vai ficar aqui, olha. Isso aqui é o remanescente da notocorda, vai ficar no disco intervertebral, que vai ser o núcleo pulposo, que serve para dar a hérnia, né, de disco. Núcleo pulposo. Tá? Esse é o remanescente na vida adulta da notocorda, beleza? Ok. Daí, também, né, por indução da notocorda, você vai ter, então, o fechamento dessas vértebras, né, na parte posterior.
Se você tem aqui uma notocorda bonitinha, você vai ter aqui o esclerótomo, né, se formando, né, o corpo da vértebra aqui se formando. Olha que coisa mais linda. E aí você vai ter essas células da região dorsolateral, tá? Aqui, ó, da região dorsolateral do esclerótomo, elas vão proliferando e vão migrando e vão fechando aos poucos, tá? Elas vão fechando aos poucos a vértebra, né? Formando os arcos vertebrais, tá? Então vão formando os arcos vertebrais aqui e vão fechando. Olha que linda essa vértebra, tá? Aqui seria o processo espinhoso, né? Agora sim, é importante lembrar que essas mesmas células da região dorsolateral que vão formar os arcos vertebrais, essas células elas também vão formar as costelas, tá? Essa é basicamente uma curiosidade, né? Também vão formar as costelas, ok? Bom, coluna vertebral, o que precisaria lembrar mais? Acho que... Tá, vamos supor que esses arcos vertebrais não se fechem, tá? De modo que você teria... beleza, você não fechou, né, os arcos vertebrais, então você ficou uma abertura, né? Abertura da vértebra, né? Essa abertura é o que a gente chama de espinha bífida, tá? A espinha bífida é uma consequência do não fechamento desses arcos vertebrais, né? Uma falha aí de proliferação, né, dessas células da região dorsolateral de cada esclerótomo, ok? Bom, beleza, então vamos seguir adiante. Isso aqui é basicamente tudo que a gente precisa saber de coluna. E aí a gente vai para a formação dos membros, ok? Esse aqui é um broto de um membro, tá? Ele é formado pelo epitélio aqui, pelo ectoderma, e é formado por um mesênquima que está dentro desse brotinho, ok? Desse futuro bracinho. Falando nisso, até é bom saber, tá, às vezes, que os braços surgem antes, né? Mais ou menos uns 2 dias antes das perninhas, né? Dos brotos dos membros inferiores. Então o sentido é céfalo-caudal, como tudo nessa vida. E o que tem que entender que, antes de mais nada, é que esse cara vai influenciar esse cara, e esse cara vai influenciar esse cara de volta. Bom, você tem essa influência mútua, esse processo de indução mútua entre o ectoderma, tá, e o mesênquima, tá, de modo que o mesênquima vai produzir uma substância que vai diferenciar o ectoderma, tá? É um fator, uma substância que vai induzir a permanência desse negócio aqui, que é a crista ectodérmica apical, tá? Em contrapartida, né, a crista ectodérmica apical vai produzir uma substância que vai induzir a permanência desse brother aqui, no mesênquima, né, que é o fator de proliferação do mesênquima, tá? Então, o ectoderma, na verdade a crista ectodérmica apical, produz o fator de permanência do mesênquima, fator de proliferação do mesênquima, enquanto o mesênquima produz uma substância que induz a permanência da crista ectodérmica apical. Esses caras estão sempre se retroalimentando. Beleza, e aí você vai ter a formação do membro como, assim, sistematicamente, né, o membro como um todo. Primeira coisa que tem que saber, o ectoderma, ele vai inibir a formação do modelo cartilaginoso do osso, tá? O osso do membro, que futuro osso do membro, ele vai ter um modelo cartilaginoso, né? E o ectoderma vai inibir a formação desse modelo. Por isso que o osso surge na meiuca, na região mais medular do membro, e não na região cortical aqui, tá? Por isso, porque isso aqui não existe, por causa desse processo de inibição que o ectoderma faz em relação à formação da cartilagem. Então você vai ter a formação de um osso bem na região central, tá, do membro. Na verdade, primeiro você vai ter a formação da cartilagem, né, que é esse negócio mais amarelo, mais bege, mais, sei lá, cor de sei lá o que, tá? Você vai ter a formação desse modelo cartilaginoso, e depois você vai ter o processo de ossificação em si, né, que é representado por essa merda mais cinza ao redor.
Beleza, você vai ter o aporte de sangue, né? Num tempo posterior aí, que vai ser basicamente via aorta. A aorta vai enviar brotos aqui para esse futuro membro, beleza? O que mais? Tá, você vai ter a formação do músculo, do futuro músculo desse membro, e a formação dos tendões, né, desse músculo. É importante, talvez seja importante saber a origem desses caras aqui. A origem é toda mesenquimal, beleza, mas esse mesênquimo aqui vem dos miótomos. Esse cara aqui é vindo dos miótomos, enquanto esses caras aqui, eles vêm da lâmina lateral. Tá? Então, esse modelo cartilaginoso que vai sofrer ossificação é mesênquima da lâmina lateral. Esse tendão aqui, mesênquima da lâmina lateral. Esse músculo, mesênquima dos miótomos, ok? E beleza, olha esse cara, esse neurônio aqui. Ele é um neurônio que é eferente, portanto, motor, né? E olha esse cara aqui, é um neurônio aferente, ele é um neurônio sensitivo. E você está vendo que esse cara chegou primeiro, né? Com certeza ele chegou primeiro do que esse brother aqui. Então você tem que a inervação motora, ela vai se dar primeiro do que a inervação sensitiva. O que mais sobre membros? Tá, beleza. Daí olha só. Claro, não dá pra esquecer, né? Uma coisa dessas. Na verdade, tem uma hora que esse bicho vai parar de crescer. Né? Você tá vendo que a evolução do membro ela vai se dar primeiro no sentido mais proximal, né? Sendo que aqui estaria a cabecinha do neném, né? Tá, o membrozinho, né? Então, ele vai se dar no sentido mais proximal aqui do que no sentido caudal. A evolução do membro, ela nesse sentido, no sentido próximo caudal. Okay? Por quê? Porque você tem no sentido mais próximo caudal, não, no sentido próximo distal. Porque na região mais distal do membro você tem a crista ectodérmica apical, que está induzindo a manutenção desse mesênquima, né, indiferenciado. Então é claro que a diferenciação vai se dar mais longe da crista ectodérmica apical, ou seja, no sentido mais proximal e posteriormente no sentido mais distal. Vai ter uma hora que esse mesênquima vai morrer, porque ele está programado para morrer, tá marcado para morrer via apoptose, né, uma morte celular programada. Tá? Então vai ter uma hora que essas células vão entrar em processo de apoptose e vão morrer. Se elas morrem, não tem quem induza a manutenção da crista ectodérmica apical. A crista ectodérmica apical também degenera e não tem quem induza a proliferação, a manutenção do mesênquima, que finalmente vai se diferenciar, assim como esses caras estão diferenciando. Tá? Basicamente assim que vai parar, né, o crescimento dos membros. É interessante a gente ver esse processo na formação dos dedinhos, né? Veja só essa linda mãozinha de um ET que tem 4 dedos, né? O que acontece? Você está vendo que tem a crista ectodérmica apical aqui fragmentada e sendo mantida apenas na região apical aqui de cada dedo, né? De modo que você não vai ter a manutenção então da parte mesenquimal aqui, olha, essa parte mesenquimal entre os dedos, que a gente chama de raios digitais. Então, esses raios digitais aqui vão degenerar por ausência da crista ectodérmica apical. Aí você vai separar um dedinho do outro, ok? Beleza, basicamente a formação de membro, né, de coluna vertebral é isso.